Começa mais um programa Conexão Nossa Rádio com Ângela Maria. Lembrando que estamos juntinhos com vocês todas as quintas-feiras, a partir das 20h15. Estamos em todas as plataformas digitais no @Nossa Rádio Brasil, YouTube, Facebook, Instagram. Entra lá, curte, comenta, compartilha, dá aquela força. O programa Conexão está sendo feito por você e para você. Sua participação é sempre muito importante. Manda mensagem lá no direct, deixa a sua sugestão, a sua dica, a sua crítica também a gente está aceitando. Nossa programação tem como intuito levar um programa diferenciado para você, com entrevistas, informações, entretenimento, música e, é claro, muito conhecimento. E hoje não será diferente. Hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre um tema um pouquinho polêmico, mas de grande relevância e importância para todos nós. Iremos falar nada mais, nada menos do que sobre o Apocalipse. É isso mesmo. E para isso, gente, o nosso convidado foi selecionado a dedo e graças a Deus ele aceitou o convite e está aqui conosco o pastor Sebastião Júnior. Ele que é teólogo, ele tem várias formações, ele também é sociólogo, estou até lendo aqui porque o currículo dele é grande, ele também faz parte da CEPAL, como um dos diretores da CEPAL. Enfim, o currículo dele é bem grande. Ele é um homem estudioso, que procura conhecimento, é um conhecedor da palavra. Então, assim, a minha vontade, o meu desejo de tê-lo aqui conosco era muito grande e nós conseguimos. E daí, então, eu pensei nesse tema, porque é, sim, um tema polêmico, mas nós não vamos falar sobre os cavalos, os castiçais, as trombetas. Não, a gente vai falar sobre a atualidade, como encaixar o livro do Apocalipse nos dias de hoje. Então, o tema é o Apocalipse relacionado ao mundo contemporâneo. E, para isso, eu quero apresentar para vocês o pastor Sebastião Júnior. Pastor, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza o nosso bate-papo vai ser muito gratificante e de muito conhecimento para mim e para todos nós. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Prazer rever você, prazer rever o Tonico, o Jorge, tá aqui na Conexão Nossa Rádio. Vamos lá, vamos conversar sobre Apocalipse, ver o que a gente pode tirar, algumas lições práticas, né, para a nossa vida. É um livro carregado de símbolos, de tanta informação que muitas vezes a gente precisa quase que um código para decifrar, mas tem muita coisa importante para a gente poder aprender e faz parte das nossas vidas. É um tema muito atraente para muita gente, né? Muita gente gosta desse tema. Sempre quando você vai fazer uma pesquisa sobre quais os temas que as pessoas gostariam de aprender, elas colocam sempre Apocalipse como um livro, porque ele é um livro interessante, com várias coisas que precisam ser explicadas e faz parte também de tudo aquilo que a gente está olhando ao nosso redor, né? É verdade, gente. Quando vocês ouvem essa voz mansa, não é gostosa de ouvir? É tão bom, né? Ouvir o pastor Júnior ministrar a palavra é algo sensacional. Ele que é da Igreja Presbiteriana Renovada de Apucarana, Vila Feliz. Ele, juntamente com a sua esposa, com a sua família, tem cuidado do povo de Deus naquele lugar e tem sido uma bênção. Mas eu, meu esposo, a minha família, nós já tivemos a oportunidade de congregar junto com ele na IPR aqui de Arapongas. Gente, que maravilha. Tem várias marcações, pastor Júnior, nas minhas Bíblias que eram e são palavras suas, coisas que eu uso para a vida, coisas que você disse assim e que fica marcado, fica registrado, né, Foi um para tempo sempre. muito bom, né? Eu Acho que admiro foram muito. quantos anos que nós? Eu acho que foi 5 anos ali que a gente Por passou aí, junto, uma equipe. Foi exatamente. um tempo Foi muito muito bom. legal. Vocês à frente do Ministério de Família faziam um excelente Isso. trabalho. Foi muito legal mesmo. Mas é muito privilegiado as pessoas que estão ao seu redor e da pastora Ellen, porque vocês buscam e têm muita sabedoria para compartilhar, né? Vocês entram mesmo dentro da palavra, absorvem o que tem de melhor, o de mais importante e aquilo que realmente as pessoas precisam. Isso tem feito, com certeza, toda a diferença no seu ministério. E eu sei que você é uma bênção, sua família é uma bênção. E hoje o nosso programa está muito abençoado, vai ser uma bênção. Mas, pastor, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse assim uma breve introdução sobre
o Apocalipse e a sua relevância para os dias de hoje. Qual a relevância para a nossa realidade atual, para os dias de hoje? Porque as coisas mudam muito. Se a gente for analisar, embora a palavra de Deus é viva, eficaz, e ela não muda, e ela também não volta vazia, é incrível como que ela é sempre atual. Mas qual a relevância? Como o senhor bem disse, existem pessoas que gostam de estudar o livro do Apocalipse, mas qual a relevância desse livro para o mundo contemporâneo, para o nosso dia, para a nossa realidade hoje e agora? Tá bom. Apocalipse faz parte da grande história do amor e da redenção de Deus, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, ali está como uma apresentação de como vai ser o final da história. É o último capítulo de uma história do amor, da redenção, do resgate de Deus diante da tragédia da queda. Então, eu diria que a nossa visão cristã é completa por causa do livro de Apocalipse também. O que eu estou querendo dizer? Toda visão de fé cristã, ela parte do seguinte princípio: Deus, como aquele que iniciou todas as coisas; a bela criação, é o segundo processo; a queda, como a tragédia da história humana. Então, o pecado veio, nos destruiu, nos separou de Deus. Então, aí foi o grande momento trágico da humanidade. Daí vem a história do povo de Deus, Deus se revelando a partir de um povo, de uma cultura, a missão de Deus acontecendo a partir de uma jornada, e o Senhor construindo a sua história, se revelando o seu caráter durante todo o Antigo Testamento. Aí chega a cruz, como a redenção de Deus, o amor de Deus revelado a partir do Filho, o Espírito, a Igreja e o Apocalipse, um novo céus e uma nova terra. Ou seja, o Senhor tem a última palavra sobre a história humana. Essa é a primeira afirmação que Apocalipse nos dá. O último capítulo da história humana é o Senhor que escreve. Baseado nisso, Apocalipse é a demonstração da soberania de Deus, do governo justo e misericordioso de Deus sobre toda a história. Então, a Bíblia é uma narrativa de uma grande história de redenção e do amor de Deus, onde a minha pequena história, a sua pequena história, entra na grande história do amor de Deus. Então, a minha história é incluída. Não é Deus sendo parte da minha história, é eu sendo envolvido na grande história do amor de Deus, que eu sei onde começa, eu sei o porquê do sofrimento, tudo aquilo que a gente tem vivido nesse tempo. Eu sei onde o grande amor de Deus foi revelado, que é a partir do Filho, e eu sei como tudo termina. Então, Apocalipse também tem a ideia da recriação, termina com essa esperança de um novo céu e uma nova terra, que dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima. Então a gente não está perdido tateando no escuro. A gente sabe toda a narrativa do amor de Deus a partir das Escrituras e como a minha história foi envolvida nisso tudo. Que lindo. Gente, olha, eu fico, né, assim, não querendo fazer outra pergunta e só ouvi-lo, mas que lindo, e é essa a realidade mesmo. Então, pastor, o livro do Apocalipse mostra o quanto a palavra de Deus é perfeita, né? Como o senhor bem disse, com o início, com o meio e com esse fim, né? E qual é a importância de nós analisarmos, estudarmos e buscarmos conhecimento e termos assim esses insights para a nossa vida de hoje dentro do livro do Apocalipse, porque conhecemos o início, como o senhor bem disse, a vinda de Cristo, e esse final, ele nos traz uma grande responsabilidade, né? Então, qual é a responsabilidade que nós temos em procurar entender isso para as nossas vidas atualmente? Há uma busca, Ângela, das pessoas sobre Apocalipse na tentativa de uma descoberta do dia, da hora, de quando tudo vai acabar. Então, cada novo acontecimento surge, é o final dos tempos, é o fim dos tempos. Então, muita gente, de uma maneira, quem sabe assim, com um sentimento legítimo, porque quer ter um mínimo de segurança com respeito ao futuro, vai para esse livro na busca de encontrar a data, o significado ou o momento onde tudo vai se acabar. Mas Apocalipse não nos foi dado para isso, né? O Senhor Jesus nunca nos deixou claro a data do final de todas as coisas. Essa foi uma pergunta que os discípulos de Jesus fizeram. Então, Apocalipse não tem como finalidade nos mostrar de maneira exata o final de todas as coisas. Nos mostra a partir de vários códigos alguns acontecimentos,
é uma revelação a um discípulo de Jesus amado, né, chamado João. São cartas escritas a algumas igrejas, que elas têm um poder de ser cartas também para as igrejas dos dias de hoje. Então, o meu olhar para Apocalipse nunca deve ser no sentido de desvendar uma curiosidade ou conseguir encontrar o calendário de Deus, o calendário dos acontecimentos. Então, não devo ir para o livro com essa expectativa. Eu prefiro olhar, quando nessa perspectiva do fim dos tempos, ou final dos tempos, né, a partir do Evangelho, a partir do que Jesus disse. Então, eu prefiro uma história que Jesus nos contou. Você vai ver ele falando um pouco sobre isso em Mateus 24, em Marcos capítulo 13. Ele vai falar sobre o final dos tempos. E ele vai definir sobre períodos ou acontecimentos gerais que estarão sendo sinais que o fim está próximo. Então, e ele define como períodos. Eu diria que quando a gente pensa nessa perspectiva de conseguir entender uma espécie de calendário, a gente não vai conseguir, mas a gente consegue fazer uma leitura dos períodos. Então, Jesus nos diz que o primeiro movimento é quando o templo seria destruído e seria inaugurado um período que seria o primeiro período. Isso acontece 70 anos depois de Cristo. O templo de Roma cai e é inaugurado um período. Um segundo período que ele diz é que a apostasia, ou distanciamento da fé, o esfriamento, o surgimento de falsos líderes. Então, isso é um outro sinal, um outro período da existência humana. O terceiro período, que eu queria até ler com vocês, que diz assim: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Quais são essas primeiras dores? Ele está falando desse período de angústia, de sofrimento. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, todavia vocês não fiquem desesperados, porque é preciso que tais coisas ocorram. E aí ele define o terceiro período como se fosse uma mulher tendo contração. E esse é o período da existência humana. Se você me perguntar o que é hoje dentro da visão de Deus, o que a gente está vivendo, qual é o tempo, eu diria como se fosse uma mulher prestes a ter um filho. Que diz que dói muito. Isso. Né? Eu não senti as dores do parto, mas sei Então, esse é o tempo. Esse é o período. Quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. Não, mas as guerras aumentaram. Já tiveram 300 guerras de Jesus até aqui. Então, não é isso. Você vai para os cristãos perseguidos toda a vida. Sempre teve, né? Sempre teve. Dizem que morre 200 mil cristãos por ano perseguidos pelo ódio à fé cristã. Então, você deve definir, não que um novo acontecimento, como a gente teve a pandemia e esse assunto veio, né? Sim. Chegou, e alguns olharam para a pandemia e disseram, é o final. Não, isso faz parte da contração. Uhum. Dores de parto, entendeu? Cada acontecimento, cada angústia, cada sofrimento, cada processo doloroso no coração, cada lágrima, cada acontecimento inexplicável, como a gente teve agora no Rio Grande do Sul. A gente tem e a diferença, quem sabe, dos nossos dias... O Havaí, né, que pegou fogo. Né? Quem sabe a gente tem muita informação. Sim. Né? Sempre muito teve rápido, catástrofes, né? Sempre teve coisas terríveis na humanidade. Então Jesus disse que esse é um período chamado para quê? Para o nascimento de um filho. Uhum. O que é as dores de parto? Por mais difícil que seja, a mãe suporta, aquilo é difícil, e nada se compara à alegria da chegada do bebê. Então nós estamos vivendo um processo de contração na existência humana, de profundo sofrimento, que vai terminar com uma grande alegria, que é o retorno. Essa é a certeza que Apocalipse nos dá, que ele vai voltar. Se Apocalipse deve colocar uma palavra nos nossos lábios, a palavra é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque é o fim da contração, do período de parto, das dores, para a chegada do bebê, para a volta de Cristo. Então Jesus usa a metáfora de uma mãe
perto de ter o seu filho para simbolizar o seu retorno. Gente, fica tão mais fácil, né, ouvindo assim desta maneira, até porque, né, pastor, nós vemos muitas interpretações apocalípticas, né, com datas. Nós sabemos que na maioria das vezes isso nem parte dos cristãos, né, daqueles que realmente creem, mas a gente já viu muitas datas e muitas pessoas apavoradas, achando que iam se preparar para isso ali no último momento, né? E a gente sabe que, como o senhor bem disse, não é bem assim, né? As coisas vão acontecendo de forma vagarosa e a Bíblia diz que chegará como um ladrão, né? Jesus vai voltar Uhum. e a gente não vai estar esperando. Então não tem como dar uma data e essas previsões apocalípticas também, eu acho que nem sempre devem ser levadas a sério, digamos assim, né? Houve essa tentativa, né? Quando você olha para a história, havia uma interpretação, não sei qual é o seu contato com o universo religioso, se há décadas, mas eu tenho 43 anos e estou envolvido nisso desde a minha Desde infância. sempre. E aí, né, eu me lembro que na década de 80 e 90, por dois acontecimentos, esse tema era muito forte dentro da fé cristã. O primeiro era porque Israel voltou a ser uma nação em 1948. E aí havia aquele negócio. Depois que Israel se tornar uma nação, não vai passar uma geração. Então, eles imaginaram que 1988 era o fim de todas as Sim. coisas. É uma geração. Né? 40 anos, o símbolo é de uma geração. 1988, muita expectativa e nada aconteceu. Aí tinha o ano 2000. Lembra? Esse 2000, eu lembro. 2000 chegará, mas não passará. Sim. Essa coisa toda, na busca da tentativa de encontrar um calendário. Então, essas buscas, elas são sempre assim tolas, elas não fazem nenhum sentido. Não nos pode a gente olhar uma data significativa, uma data que ela tem um símbolo interessante ou algum acontecimento e a gente começar a interpretar a realidade a partir daquilo. Então, o livro de Seria mais fácil, né, se tivéssemos a data, né? os discípulos perguntaram, ele disse que ele não sabia, só Deus sabia, né? O Pai que Uhum. sabia. Então, assim, é uma coisa que não foi contada. E a gente precisa também entender que existe uma espécie de um apocalipse pessoal, né? Sim, Existe exatamente. a minha história, a minha vida, que por mais que o final do mundo não aconteça, o final do meu mundo Nosso tá indo. início, meio e fim, esse é inevitável, né? Então, isso é essa preparação, é esse coração que olha para o alto e diz Maranata, que anseia pelo retorno de Cristo, essa é a certeza, é a doce esperança, mas, ao mesmo tempo, eu não fico olhando para o mundo imaginando que se o mundo durar mais 100 anos, qual é o sentido? Para mim, não faz nenhum sentido. Eu estou também Exatamente. pensando no meu apocalipse pessoal, Individual. na minha jornada. Então, isso daí também precisa ficar claro para a gente. Gente, só essa frase já resume tudo, a gente já poderia fechar aqui e ir embora com muito conhecimento. O nosso apocalipse individual, pessoal, o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim, que é a certeza de tudo que a gente precisa também aí para nossa salvação. E pastor, o livro de Apocalipse, embora ele traga muitas imagens, sim, de julgamento, mas ele também traz muitas mensagens de esperança, né? Então a gente precisa também olhar para o livro de Apocalipse e esperar também coisas boas. É claro que a gente sabe da nossa parte, da nossa missão, mas aqueles que creem, eles têm muita esperança ali dentro do livro do Apocalipse, nas suas narrativas apocalípticas também, né? Com certeza. É um livro de esperança. É um livro. O que você deve imaginar, né? Essa segurança de saber que toda a história humana está nas mãos de um Deus fiel, bondoso, com caráter amoroso. Isso me dá a segurança de saber que o mundo está debaixo de um controle de um governo. O mundo não está vulnerável, eu não tenho o controle de todas as coisas, mas eu conheço Deus e me sinto muito em paz de saber que todo o universo se sustenta no seu amor, no seu perdão, na sua justiça. Então, é um livro de segurança.
Eu sei, eu não estou aqui numa existência não sabendo de onde vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Eu sei do princípio, eu sei da realidade agora, eu sei para onde eu estou indo. Então, é uma certeza que a fé nos dá, né? Essa esperança que não se vê, mas se crê, que a história está segura, eu conheço Deus e a minha história está segura dentro da grande história, né? O amor de Deus derramado em meu coração me conduziu ao entendimento, à compreensão dessa maior e melhor história. Então, para mim, apesar de você ver sinais de julgamento, há um processo todo de destruição, mas quando isso acontece, também é uma linguagem que nos dá uma profunda alegria, porque essa justiça e esse movimento de Deus no seu julgamento é para o encerramento de um processo de profunda angústia que a gente tem vivido, que a gente tem experimentado. Então não é o meu fim, é o fim de tudo aquilo que me causa angústia, a dor, o sofrimento. É a aniquilação dessa realidade. Então, não é um julgamento que vai, eu como alguém que creio em Cristo, espero o seu retorno, eu olho para isso e digo, de fato, eu vou experimentar do plano perfeito de Deus, de uma realidade que está sendo construída. Então, jamais deve ser um livro para aqueles que carregam a fé em Cristo Jesus de pavor, de medo, de angústia, não. É um livro onde a paz e a certeza que tudo vai ficar bem toma conta do nosso coração. Ou você preferia que a história da humanidade estivesse nas mãos de homens e mulheres, né? Misericórdia. Então a história do Está nas mundo mãos está certas. nas mãos seguras de Deus, né? E isso é interessante, como Jesus muitas vezes utiliza essa figura de segurar firme. Essa é uma palavra no original que aparece muito em Apocalipse, porque havia todo um contexto dentro da perspectiva histórica romana que o senhor da vida é aquele que detém poder, é aquele que tem armas, autoridade, é imponente sobre a vida. E aí vem a igreja de Jesus e olha para Jesus vulnerável, pregado em um madeiro, e diz: ele é o Senhor. E ele é o Senhor sobre o império, ele é Senhor sobre os senhores. Por isso que você vai ver muito isso, né? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Porque a humanidade olhava para essas figuras políticas poderosas e falava: isso é poder. E como que eu posso olhar para aquele que nasceu de Maria, vulnerável, humilde? E aí vem, essa é a loucura da fé cristã, é o absurdo, é o ilógico, que olha para Jesus e diz: ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor dos senhores. E aí ele utiliza Jesus dizendo o seguinte: eu seguro bem firme a história de vocês, a fé de vocês, a vida de vocês. É o Cristo que nos segura assim e diz: você está seguro nas minhas mãos. Não é a linguagem do Apocalipse, não é eu segurando nas mãos de Jesus, é Jesus segurando nas minhas mãos. Então, é um livro de segurança, porque ela não está baseada em mim, no que eu posso fazer, na minha capacidade de suportar, mas naquele que fez todas as coisas, no que Cristo fez, e a nossa segurança está nele. Ainda bem. Pastor, e como a igreja contemporânea pode e tem feito, na verdade, com que mais pessoas tenham este conhecimento, né? Assim, ouvindo o senhor falar, a gente vê que é lógico, o senhor tem uma vida de conhecimento, de busca, de aprendizado, de compartilhamento com todos que estão ao seu redor, mas aqueles que ainda não têm acesso, que talvez ainda não tenha tido oportunidade, conhecimento para entender não apenas o fim, mas o início e o meio, né, que vai completar ali no fim. Na sua opinião, não apenas a sua igreja, mas o que a igreja contemporânea, no geral, tem feito e se tem feito bem feito? Um dos sinais que Jesus disse é dos falsos ensinos, né? Então, ao mesmo tempo que você deve se preocupar, se movimentar e qualificar a sua fé pelo que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então a minha fé é qualificada pelos ouvidos, eu preciso saber o que ouço. Então há um
um monte de falsos ensinos. E isso faz parte desse processo de parto, de dores, né? Assim, da contração. Isso é um dos períodos que Jesus definiu. Contrapondo isso, a gente precisa ter um movimento de cuidado com a nossa fé. Uma fé no Evangelho, na suficiência de Cristo, na graça de Deus, uma salvação puramente na graça, sem méritos humanos. Foi Ele que conquistou. Não dá para ser comprado, não dá para a gente conseguir construir. Quando eu chego diante de Deus, o que eu tenho para apresentar é Jesus e não a mim mesmo. Então, é uma fé profundamente no Evangelho de Jesus, sabendo que essa fé foi nos dada para que a gente consiga suportar tudo e não resolver tudo. Então, eu suporto tudo pela fé que me foi dada como um presente. E esses ensinamentos que a fé é um presente dado por Deus para a gente resolver tudo, não vai, porque a gente vive esse processo de angústia, de sofrimento, com alegrias, logicamente que sim, com dias bons, dias ruins, mas a fé foi nos dada para que a gente suporte tudo. E eu diria para que aquele recado de Apocalipse, que é um recado que se repete, né, uma voz do Senhor Jesus aos seus seguidores, que é aquele que perseverar até o fim. Então, é um movimento da voz de Deus em nossos corações, dizendo para a gente continuar. A perseverança naquilo que é correto, a perseverança na fé legítima em Cristo Jesus, a perseverança na graça de Deus, a perseverança na fé unicamente em Cristo Jesus. Então, a igreja precisa conduzir o seu povo, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, é uma caminhada perseverante, acreditando que a sua história faz parte de uma grande história do amor de Deus, que por mais que hoje esteja sendo um tempo difícil, haverá um dia que dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima, que a nossa história está bem segura nas mãos de Deus e está sendo totalmente construída de maneira adequada pelo Senhor, e nós estamos guardados. Nós temos um Senhor da história da nossa vida. Então, seria a ideia de a compreensão correta do Evangelho aliada a um movimento permanente de perseverança naquilo que a gente crê. Parece difícil, parece complexo, mas não é. Gente, como bem disse o pastor Júnior, a Bíblia diz que as nossas lágrimas serão enxugadas, e, pastor, eu acho lindo, porque a Bíblia diz que será de dentro para fora, né? Aquilo que, às vezes, a gente já até, sabe, pensa que ninguém vê, ninguém entende o teu sofrimento, Deus entende. E lá no livro de Apocalipse, o Senhor diz que as suas lágrimas, as nossas lágrimas, serão enxugadas de dentro para fora. Então, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, então busque em Deus o caminho, encontre o caminho e permaneça no caminho, porque isso vai fazer toda a diferença. Pessoal, agora a gente vai deixar o pastor Júnior tomar aquela aguinha, mas olha, eu quero pedir para que vocês não saiam daí, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a preparação espiritual, porque eu acho que esse é o ponto-chave da onde nós queremos e precisamos chegar, e também sobre as ameaças globais, o que o Apocalipse fala para nós, nos orienta sobre isso. E muito mais ainda. E agora eu quero convidar vocês para conhecer um pouquinho daqueles que compartilham conosco a nossa programação, aqueles que nos abençoam, aqueles que colaboram para que a nossa programação continue no ar, e vocês vão conhecer agora os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, mas antes vocês vão acompanhar um pequeno vídeo da primeira costelada Nossa Rádio Brasil Magela Esportes. Gente, olha, tá aí já, é dia 1º agora de outubro, tá chegando, então não perca a oportunidade, manda mensagem no direct aí, o Tunico, a equipe aqui da nossa rádio vai estar te atendendo, o cartão é individual, ele custa R$ 70, e eu quero lembrar que você precisa levar talheres, tá bom? Então, acompanhe aí a primeira costelada e, na sequência, alguns dos nossos colaboradores. A moça tá
Nossa Rádio Brasil Magela Esportes, a partir das 11 horas, na Rua Guiraça, número 145, na Vila Araponguinha, Salão da Igreja Santa Cruz. Cartão individual, com kit delivery ou come à vontade no local. Acompanhamentos: arroz, salada, mandioca e farofa. O assador é o Fanelli do Ferra Mula. Sorteios de brindes durante o almoço. Crianças até 10 anos não pagam. Bebidas são à parte. Primeira costelada, Nossa Rádio Brasil, Magela Esportes. Dia 1º de outubro acontece a primeira costelada Nossa Rádio Brasil Magela Esportes, a partir das 11 horas, na Rua Guiraça, número 145, na Vila Araponguinha, Salão da Igreja Santa Cruz. Cartão individual, com kit delivery ou come à vontade no local. Acompanhamentos: arroz, salada, mandioca e farofa. O assador é o Fanelli do Ferra Mula. Sorteios de brindes durante o almoço. Crianças até 10 anos não pagam. Bebidas são à parte. Primeira costelada, Nossa Rádio Brasil, Magela Esportes. Dia 1º de outubro acontece a primeira costelada Nossa Rádio Brasil Magela Esportes, a partir das 11 horas, na Rua Guiraça, número 145, na Vila Araponguinha, Salão da Igreja Santa Cruz. Cartão individual, com kit delivery ou come à vontade no local. Acompanhamentos: arroz, salada, mandioca e farofa. O assador é o Fanelli do Ferra Mula. Sorteios de brindes durante o almoço. Crianças até 10 anos não pagam. Bebidas são à parte. Primeira costelada, Nossa Rádio Brasil, Magela Esportes. Dia Pessoal, voltamos agora para o nosso segundo bloco, mas eu tenho uma novidade para vocês. E que delícia poder compartilhar essa novidade hoje aqui no Conexão. Em breve, já está aí batendo na porta, daqui a poucos dias essa porta vai se abrir para um grande sucesso que está por vir, o programa Nossa Rádio Louvor, que terá à frente, no comando desse programa, a Andréia Curti, que eu tenho a honra de tê-la aqui na nossa mesa, juntamente com o pastor Júnior, para falar um pouquinho a respeito deste programa, um programa de louvor. A Andréia, que é levita, que é serva do Senhor. Então vai ter muita música, muito louvor, muita adoração e muita palavra. Vai acontecer no sábado, mas ninguém melhor do que ela, né, que já está aqui para falar um pouquinho conosco a respeito dessa nova programação da grade da nossa Rádio Brasil, que é a Andréia Curti. Andréia, que delícia ter você aqui. Que bom que deu para você dar uma passadinha aqui rapidinha durante o nosso programa. Olha que hoje a gente está falando sobre Apocalipse, hein? Olha que tema benção, forte. Um livro. Mas o prazer é todo meu de estar aqui, né? Anunciando essa nova etapa também da minha vida, né? Que Deus colocou. Sim. Né? Veio um convite assim, eu nem esperava. Né? Na hora a gente vibra. Daí eu falo, Senhor, Aí Deus falou assim, Aí tudo começou... Dá certo. Não tinha nem como não ser, né? Um programa pensado para levar as pessoas mais próximas de Deus, né? Sim. E hoje o nosso programa está abençoado, gente. Ó, temos o pastor Júnior, agora a Andréia, dando essa notícia boa dessa nova programação. Andréia, quais os dias e horários do programa? Olha, a gente já vai estrear no sábado. Sábado agora? Isso. Oh, glória. Das 15 às 16 horas, né? Uhum. Aí eu já vou estar trazendo já uma pessoa já para tá louvando, né? Eu sempre falo que o louvor sempre prepara o coração, mesmo para pregação, né? Na igreja é assim, o louvor prepara para você receber a palavra. Uhum. E eu espero que agora, assim, vai preparar muitas pessoas, às vezes, que está precisando da palavra, e naquele momento do louvor é tocado, né? Exatamente, programa Nossa Rádio Louvor, que estreia no sábado, às 3h15, é isso, André? Isso. 3 às 15, às 15 horas, 15? às 3 horas. Ah, tá. Às 15 horas em ponto. Isso, às 15. Legal. E vocês também vão estar em todas as plataformas digitais. Vai estar no YouTube, Sim.
vai estar no Facebook, Facebook. ao vivo. Isso, Dá pro pessoal- no YouTube vai ser ao vivo, né? Aham. Aí vai estar no Facebook, também vai estar nas minhas redes sociais, né? Pode falar aí suas redes sociais, para o pessoal já começar a te seguir. Eu tenho duas, mas Aham. tem uma que eu vou usar mesmo pro programa, que eu já tenho ela. E eu não tinha... Eu tenho seguidor, mas assim, eu não tinha o que colocar. Daí eu Aham. dei essa benção, Agora, né? Que é o blog da Andréia, sim, né? blog da da Déia. Déia, Blog legal. da Déia, né? Que vai ser para isso. E futuramente eu vou colocar também no meu YouTube. Muito bom. Andréia, todos nós te desejamos toda boa sorte. Nós confiamos em Deus e na sua Amém. bondade. Sabemos que se o Senhor te deu essa missão, você vai cumpri-la com Amém. excelência. Nós estaremos ligadinhos na programação, pessoal. Sábado agora estreia a partir das 15 horas, vai até às 18 horas, você falou? Até às 16 horas. Até às 16 horas, ok. 1 hora de programa, vai ter bastante louvor. Vai, né? é assim, para aqueles ministérios que querem vir participar, é só entrar em contato com a gente, com aqui Bacana. mesmo, né? Entrar em contato, para poder vir louvar com a gente, passar uma hora maravilhosa, uma tarde bem gostosa, né? Seja individual ou em grupo. Qualquer um. Bacana. É louvor para Deus, né? Aham. Então, assim, que a gente possa tocar muitas pessoas através, né? Que a gente vai chegar, né? A gente já Sim. chega, com a internet a gente chega em muitos lares, né? Aham. André, você é super convidada para ficar aqui com a gente. Para a Obrigada. gente finalizar o programa. Quem sabe você pode dar uns pitacos aí também, fazer umas perguntas, porque aqui nós temos hoje o homem da resposta. Uma benção. Não é todo dia que a gente tem esse privilégio. Hoje, graças a Deus, nós o temos. Pastor Júnior, olha que legal, né? Mais uma programação abençoadora aí, que com certeza vai alcançar muitas vidas, né? Que é o Nossa Rádio Louvor com a Andréia Curti, que vai estrear no sábado, né? Vai ser um grande sucesso, tenho certeza. Mas a gente vai dar continuidade aqui agora, no nosso segundo bloco. Como eu disse para vocês, fiquem ligadinhos, porque agora a gente vai falar sobre aquilo que a gente está procurando entender. Como se preparar espiritualmente. O pastor Júnior já disse sabiamente que a Bíblia ela é um contexto perfeito de começo, meio, e o Apocalipse vem nos mostrar o fim. E não apenas o fim, aquelas coisas que a gente vê, o arrebatamento, não. Também o nosso fim, o nosso Apocalipse individual. Já aprendi isso, vou levar para a vida. E, pastor Júnior, como nos prepararmos? E além de saber como nos preparar, como saber se estamos verdadeiramente preparados para o fim, né? Seja ele no Apocalipse, na volta de Cristo, no arrebatamento, ou no dia da nossa partida, que nós não sabemos se será daqui um dia, daqui 10 anos, né? Mas vai acontecer, essa é a certeza que temos, né? Como se preparar? Sim. Importante, Ângela, a gente retomar um pouquinho e fazer a seguinte afirmação, né? Porque a cada novo acontecimento trágico na humanidade surge a frase, é o final, é o final. Sim. O mundo não vai acabar através de uma pandemia, de uma guerra, de uma catástrofe, de uma tragédia. O mundo não vai acabar E a minha assim. mãe me ensinava que ia acabar em água, porque já tinha acabado em fogo, e Deus fez a aliança, e Deus falou que em fogo não acaba mais, né, André? Então não vai acabar em água. Também não é essa certeza, né, Não, pastor? o fim ele se dará a partir de um movimento do senhorio de Cristo sobre a história humana. Então é assim que acaba, e não é uma tragédia que data o final, nos mostra o calendário do final de todas as coisas. Então, dito isso, a gente deve olhar para o mundo sempre nessa perspectiva de contração, de dores, né? Essa é a realidade do mundo atual. Eu quero pegar uma frase do reformador Lutero, quando ele fala sobre essa questão escatológica. Ele diz o seguinte: eu vivo como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse vir amanhã. Então, assim, como eu devo viver? Viva desse jeito. Viva. Resumindo, né? Se ele morreu ontem, então, assim, a minha salvação está garantida, porque na morte de Jesus nós fomos alcançados e ele resolveu o nosso problema, ele se fez pecado em nosso lugar. Então, a morte de Jesus resolve o dilema e o distanciamento que eu tinha de Deus, e a graça de Deus nos visitou. E aí hoje eu vivo como se ele tivesse ressuscitado agora, na alegria e na esperança. A nossa Páscoa todo dia, né, pastor? Essa é a grande notícia, né? Então, eu
Eu vivo com a certeza, imagine só o que foi o domingo, né? O domingo de Páscoa, o domingo dos domingos. Então, esse domingo histórico, ele não é um domingo que deve ser lembrado dentro de uma festa, ele deve ser o domingo de todo dia, né? É aquela coisa, eu acordo sabendo que ele ressuscitou, e hoje é o dia que ele ressuscitou, ele está vivo. E vivo, como Lutero disse, né? Essa esperança que ele volta amanhã. Então, eu acho que aí a gente consegue guardar o coração e a fé. Exatamente. Olha, Andréia, como não aprender com tanta sabedoria, com tanto. É o Espírito de Deus falando, né? Sim. Como que enche o nosso coração, né? E, pastor, o senhor já disse, mas eu gostaria que o senhor reforçasse a respeito dessas ameaças globais, né? A gente vê agora o Putin, Coreia e tantas outras informações, como o senhor também já disse no início, a gente hoje em dia, não que as coisas não acontecessem antes, mas as informações, elas chegam de forma, eu acho que até aquela parte que o amor de muitos se esfriaria, eu acho que isso está acontecendo conosco hoje por conta da velocidade das informações que temos, né? A gente tem muita informação, não dá tempo de sofrer para tudo. Porque ao mesmo tempo que vou tentar sofrer ou sentir pena e dor por algo que está acontecendo na minha cidade, mas uma questão mundial, acaba a gente se esfriando, né? Mas em relação a essas ameaças globais e o apocalipse, na sua opinião, tem alguma relação, sim ou não? Tem no sentido que aquilo que Jesus disse que estaria acontecendo, né, está aqui, né? E vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Todavia, vocês não devem ficar desesperados por causa de, A Bíblia porque diz isso. porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Ele está dizendo, isso não é o fim, não Ainda é. tem mais. Então não é uma guerra que vai Tá acabar, ruim, não mas é, vai piorar. por quanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então a gente olha para tudo isso e fala, poxa, de fato o que Jesus falou está acontecendo. Já são mais de 300 guerras durante a história humana, né, depois do que Jesus nos falou. Então isso vai continuar acontecendo. Essas guerras vão ter o seu final, como a gente teve aí há um pouco mais de quase 3 décadas, teve uma guerra que fechou, começou, teve o seu fim. Isso também vai acontecer num futuro próximo, mas o mundo não vai acabar através de uma guerra. Isso está nos mostrando essa angústia, que ao mesmo tempo ela traz muita tragédia sobre a humanidade, mas é interessante que o movimento que acontece no coração parece que é de uma insensibilidade, de uma falta de percepção que você falou, né? Que também é um outro sinal. O amor de muito vai se esfriar, está ali em Mateus 24:12, é mais um sinal de um período, porque nos parece que as informações, as muitas informações, ao invés de nos sensibilizar, faz o efeito contrário, né? A gente fica insensível e vai vivendo Se acostuma, né? isso tem o efeito de um dia, de algumas horas, mas não vai acabar. Isso não é o apocalipse. Se amanhã estourar uma nova guerra, o apocalipse não é. Isso daí é um período de dores, angústias que estamos vivendo, que está anunciando que o final é o retorno do Senhor, como Senhor da vida, Senhor dos senhores, e esse deve ser o nosso desejo permanente, dessa volta de Jesus. Aí sim as coisas estarão concretizadas. Pastor, me corrija se eu estiver errada, mas já partindo aqui para a conclusão do nosso programa, gente, é tão bom, né? É tão gostoso de verdade. Eu ficaria aqui horas, horas. Eu já tirei lições aqui valiosíssimas para a vida. Mas, assim, a minha concepção, talvez dentro até da minha ignorância, mas que nunca houve um período de paz. Porque a gente vê desde a criação, com a queda do homem, já começou ali um transtorno e guerras e complicações e sofrimentos. Aí, como o senhor estava dizendo, né? A gente tem vivido, a gente passou pelo Holocausto e não é uma coisa lá de 2000 anos atrás, né? Uma coisa mais do nosso, né, de agora praticamente, né? Lógico que não é do nosso tempo, da nossa geração, mas não é algo tão distante de nós. E dá-se a impressão de que o mundo nunca foi
uma paz, né? Como as pessoas às vezes dizem, a gente está falando sobre os sinais, ó, não está vendo os sinais? Mas a sensação que eu tenho é de que esses sinais, eles já não é de hoje que eles estão aí, né? Por isso que, mais uma vez, eu quero reforçar assim o quanto eu creio nisso que o senhor falou, que não tem uma data específica, porque os sinais, os acontecimentos, as tragédias, a maldade humana, na verdade, ela vem desde sempre, né? Uhum. E esse é o acontecimento, essa ruptura e o conflito relacional, isso é uma das marcas da queda, do pecado. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos afastou uns dos outros, criou entre nós a separação, nós fomos separados de Deus e separados uns dos outros. E a redenção é a reconciliação com Deus, a reconciliação uns com os outros, a reconciliação com o mundo. Então, no pecado há o rompimento das relações e na cruz há a reconciliação dessas relações. Tiago vai nos dizer que de onde vêm as guerras? Ele fala de onde ela surge, do coração. A guerra não surge a partir de um acordo, de um tratado, de um processo econômico não resolvido. Ela surge do coração, é daí que ela vem, do coração pecaminoso. Então, as nossas separações relacionais é resultado de um homem caído, que tem sobre si a marca do pecado. Então, nós vamos conviver com isso. Onde isso é resolvido? Em Jesus. Por quê? O ódio não é um processo fora da curva. O ódio é o natural. O milagre é o amor. O milagre é a misericórdia. O milagre é a compaixão. Onde estiver alguém amando, exercendo misericórdia, compaixão, aí é um milagre. É a graça de Deus. O homem mesmo não reconhecendo a Deus como Deus e Senhor da vida, ele só consegue agir com bondade, com graça, por causa da graça de Deus. Então, alguém pode olhar para o outro e falar, Deus não existe, mas se ele age com bondade, essa bondade, a marca disso é o próprio Deus em sua vida. Então, o que faz o mundo ainda estar equilibrado e tendo uma mínima ordem, não são os governantes, não é a nossa estrutura, a nossa capacidade de gerir processos. É um perdão que está sobre a humanidade. O mundo está repousado na cruz de Cristo. Antes que tivesse luz, já tinha cruz. Pedro vai dizer, e o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, este mundo caótico, ele vai viver uma realidade de viver uma perfeita ordem quando ele estiver repousado no perdão e na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que sustenta o universo. Não são os acordos mundiais, não são as boas alianças políticas, não é um bom projeto econômico. É Deus. Não é quem está ou não na presidência. Isso. Que às vezes a gente acaba se pegando em coisas como essas. E nós vamos né? construindo messias, né? Assim, que vão roubando o nosso coração na ilusão que o mundo e as coisas vão se sustentar. Não, o mundo é sustentado na cruz de Cristo. A humanidade, o perdão de Deus é que mantém a coisa na mínima ordem. O caos não se estabeleceu de maneira geral porque o Senhor resolveu as coisas antes de se tornar o caos. Não é que a queda aconteceu e Deus falou, poxa vida, agora eu preciso resolver o problema, está tudo perdido. Não. Antes, a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus foi imolado antes de todas as coisas. Então Deus está falando, eu vou criar, mas vai ter o caos. E o Filho está dizendo, eu vou redimir. Então, e sobre a cruz de Cristo, nós vamos repousar e seremos sustentados. Foi um plano perfeito, né, pastor? E o que me chama a atenção é que, mesmo diante de tudo isso, mesmo para aqueles que creem, nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo e, portanto, sujeito às coisas desse mundo, né? No nosso programa passado, nós estávamos aqui com a Dinã, que é um homem de Deus, cristão, conhecedor da palavra, mas que tem passado aí há 12 anos por uma situação muito difícil. E não só ele, mas tantos outros. O fato de sermos crentes que creem, né? Crentes que eu digo, aqueles que creem na palavra, em Deus,
não nos redime, não nos afasta de também passarmos por enfermidades, por batalhas financeiras, por dificuldades, né, pastora? Eu acho que a nossa recompensa ela está por vir, né? É a nossa vida eterna, como diz em Apocalipse, onde lá sim nós teremos as nossas lágrimas enxugadas de dentro para fora, as ruas serão de ouro, enfim, é todo descrito ali um lugar maravilhoso e perfeito. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos às coisas do mundo, né? Sim, é importante você tocar nesse assunto pelo seguinte, porque gente boa sofre, né? Porque Sim. coisa ruim acontece com gente Por boa, quê, né? né? Por que isso É acontece? até tema até para um outro programa, né? Mas o livro de Apocalipse nos traz uma esperança e uma explicação para isso. Sabe, a mãe daquele garoto que, de maneira inexplicável, sofreu uma bala perdida e ele veio a óbito. Sabe, a mãe desse menino. Sabe, de uma forma inexplicável, um menino saudável, de repente tem uma dor e essa dor se transforma em um câncer que o joga numa situação difícil e a sua mãe tem que se despedir. Sabe, essa angústia e essa dor de alguém que há 12 anos está sofrendo, lutando com algo. Sabe essas lágrimas que estão sendo derramadas no decorrer de toda a vida? Jesus disse o seguinte: eu vou enxugar a última lágrima. A última lágrima dessa mãe que sofre por situações inexplicáveis, por perguntas não respondidas. Eu tenho que dizer a vocês que estão sofrendo e não sabem por que estão sofrendo, que eu me responsabilizo. Quem vai tirar a última lágrima do seu rosto sou eu. Então, essa é a revelação do Apocalipse. Das mãos de Jesus, tocando o rosto de uma humanidade que chorou na sua existência e dizendo: eu estou enxugando e estou dando a vocês, a partir do que eu fiz, da minha morte, da minha ressurreição, estou entregando a vocês a vida eterna em um lugar onde não haverá choro, nem dor, e a vida será pacificada na sua totalidade. Aí será. André, quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Não, até falando de Apocalipse, né? Até no Apocalipse está assim, quem tem ouvidos, ouçam, né? E impressionante com tudo que está acontecendo no mundo, se a gente pegar, você vê os profetas já estão falando como já ia ser hoje. Não era só de antigamente, Testifica, né? Porque se a gente já pega, tá ali. Então, assim, se a gente tem ouvido, a gente tem que Como não crer, né? ouvir, porque assim, não tá nem na Bíblia quando Jesus vai voltar, na verdade. Não exato. tá na Bíblia, não tá falando hora, não tá falando Seria mais dia, fácil, né, se tivesse. né? É que nem aquela música que fala assim, a igreja vai ser arrebatada, mas a gente não sabe. Então, assim, a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que ler, né? A gente tem que crer mesmo que existe um Jesus, que ele vai voltar. E só assim, e o amor que a gente está perdendo muita empatia pelas pessoas. Às vezes, talvez é porque, que nem falou, às vezes a gente já está tão acostumado, você abre um jornal, só fala em tragédia. Você vai tão acostumando com aquela, acontece, e vai perdendo, né? E eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas diferente, né? A gente tem que voltar aquele amor, né? Aquele amor. Exatamente. Porque sem Jesus não dá. Literalmente, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. E que nem fala, né? Como a gente está vivendo as dores do parto. A gente está vivendo. E é tão difícil, tem pessoas que não estão entendendo. Exato, isso que né? é difícil. E até falou, né? A gente vai morar num lugar que não tem dor, né? E eu falo assim, uma vez eu passei por um problema e eu ia louvar na igreja, ia mudar a música. E a música, daí falou assim, mas quem chora para Deus tem resposta. Porque uma lágrima, ele entende. Às vezes a gente não precisa estar orando, mas aquela lágrima é suficiente. Deus já ouviu, ele sabe o tamanho da tua dor ali, né? Então, assim, a gente tem que crer nisso mesmo. Amém. Se você não tem força para orar, mas o teu choro, Deus está ouvindo, Deus está ali, ele está ali, falando, não, eu estou aqui, confia em mim que tudo vai dar certo. Amém. Gente, essa é a Andréia, do programa Nossa Rádio Louvor, que estreia sábado, hein? Amém. Acho que é todo mundo ligadinho lá. Pastor,
Eu ia pedir para o senhor encerrar com uma frase. Eu irei pedir para que o senhor encerre com uma frase de encorajamento, mas é até difícil pedir para o senhor falar uma frase de encorajamento diante de tantas palavras de encorajamento que nós ouvimos, né? De verdade. Foi lindo, foi profundo e eu não imaginei que fosse diferente, né? Superou, sim, as minhas expectativas, a sua sabedoria, o quanto o Espírito Santo age através da sua vida, através dessa sabedoria que eu acho que o senhor fez igual Salomão, né? Pediu e Deus deu, né? Sabedoria, uma pessoa que entende profundamente da palavra, que nos inspira a ter vontade de conhecer a palavra também, porque isso faz toda a diferença quando a gente vai conversar, quando a gente vai ministrar, mas principalmente para nós mesmos, né? Mas fica aqui o meu pedido, gostaria que o senhor encerrasse o programa dando uma palavra aí para os nossos ouvintes, para quem também está assistindo, e já fica aqui a minha gratidão eterna pela sua presença aqui. André, também muito obrigada, muito boa sorte no seu programa, e eu espero em breve a gente poder ter um outro tema e abordá-lo com você. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras generosas, obrigado. E a minha palavra para quem ficou com a gente até agora, né, e o meu desejo também é que você persevere até o fim, continue sendo fiel a Cristo e carregando essa doce esperança. E que, acima de tudo, você consiga perceber que a grande história do amor de Deus envolveu as nossas pequenas histórias. Ele nos convidou a ser parte, ser um item na grande história da salvação que Ele está escrevendo no mundo. E a nossa história está bem segura. Interessante quando Isaías viu Deus num momento caótico de Israel, onde o rei havia morrido, há um sentimento de insegurança, de preocupação, perspectiva de futuro havia se limitado no capítulo 6. Aí os olhos de Isaías se abrem e ele vê Deus assentado em um alto sublime trono, governando de maneira soberana. Então, muitas vezes os acontecimentos do mundo ao nosso redor tiram o nosso chão, nos dão uma sensação de insegurança, de medo, preocupação com o futuro. Mas aí a gente olha para o alto e percebe Deus soberano governando sobre a história e sobre todas as coisas. Então, persevere até o fim e ore, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o recado de Apocalipse. Muito bem. Pode. O Supermercado Pavão. Facilidade para as suas compras e o mesmo carinho de sempre. Economia, transparência, comodidade, confiança e o melhor atendimento é no Supermercado Pavão. Rua Pica-Pau, esquina com Pavão, 3252-0453. Imobiliária Bertone, sua garantia imobiliária. Na Bertone você encontra o imóvel ideal. Tradição e segurança em compra, venda, locação e avaliação. Imobiliária Bertone, sua garantia imobiliária. Que era da igreja.